Se você está vendo esse vídeo, significa que alguém em algum momento da sua vida fez algum mal para você e doeu bastante, e você quer perdoar essa pessoa porque você já se deu conta que carregar essa dor tá machucando você, não é verdade? Todas as filosofias religiosas e espirituais, pelo menos as que eu conheço, se prega muito o perdão, fala-se muito sobre o perdão. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que não te contaram sobre como perdoar alguém. E eu posso te garantir que é muito mais profundo e muito mais complexo do que simplesmente dizer a alguém, eu perdoo você. Se você quiser ter mais entendimento sobre isso e vir comigo para aprender algumas dicas super valiosas para finalmente conseguir liberar tudo isso, me acompanha depois da vinheta. Então, basicamente, eu vou te contar tudo que não te contaram sobre o perdão, não só para te informar, para você ter mais conhecimento sobre isso, mas para você realmente conseguir fazer de fato, perdoar as pessoas na sua vida, que em outras palavras apenas significa você se liberar desses sentimentos que te machucaram tanto, Então, quando a gente fala de perdoar alguém, a gente está falando de liberar aquilo que se machucou dentro de nós. Então eu vou dar aqui alguns passos fundamentais para você poder liberar todo esse peso de dentro de você, tá? É importantíssimo você ter o conceito de todos esses passos, todas essas dicas, todos esses caminhos, mas o último é o mais importante de todos. E não adianta só saber o último sem entender o contexto, tá? Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. O primeiro passo é o seguinte, é ter o entendimento que perdoar não significa esquecer. Sabe qual é o nome de você esquecer o que aconteceu com você? Amnésia, não é perdão. Então tem um conceito muito equivocado. Ah, amiga, esquece isso, perdoa, esquece, deixa pra lá. Isso não adianta nada. Então você ter esse entendimento é o primeiro passo para você saber como perdoar alguém. Na verdade, se liberar de todos esses sentimentos, essas dores que você carrega, e você vai entender isso daqui a pouco. Porque não se esquece o que aconteceu. Isso aconteceu com você. Na verdade, você tem que se lembrar, mas de um jeito diferente, e eu vou te ensinar a ter esse entendimento. Então, tem uma outra coisa que nós também estudamos e observamos muito dentro das constelações familiares, que está lá dentro das 3 leis do amor. E essas leis são mais ou menos assim, é como a gravidade, você não precisa acreditar para isso acontecer. Se acreditando na gravidade ou não, ela existe, ponto final. Se você quiser acreditar, tudo bem, se não, amém, Então essas leis do amor também é assim. Então existe a lei chamada lei do equilíbrio, o dar e o receber. Quando nós temos essa ideia equivocada, vamos perdoar aquela pessoa, é só perdoar. Inconscientemente, você se torna o bonzinho da história. A pessoa te fez o mal, a pessoa te machucou, não é? Não é por isso que você quer perdoar ela, porque algo que ela fez machucou você? Então você se torna o bonzinho da história, certo? E ela a vilã, a pessoa ruim. Você se torna o herói e ela a pessoa malvada, Então isso gera um desequilíbrio muito grande, principalmente, ok? Se você tem contato ainda com essa pessoa, se vocês têm um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, isso fica bastante abalado, porque a pessoa inconscientemente vai se sentir devedora a você. Ela é a ruim, você vai reforçar isso nela, e que você é o bonzinho da história. Então isso descompensa completamente qualquer tipo de relacionamento, e mesmo pessoas que você não tem o contato, não é simplesmente perdoa e esquece isso, porque aconteceu e te machucou, e você precisa entender e dar voz às suas emoções, que é um passo ali na frente que eu vou te explicar, tá bom? O segundo passo é o seguinte, você tem que ter uma intenção real de perdoar. O que isso quer dizer? Você tem que ter uma intenção de verdade querer liberar o que aconteceu com você, tá?
a gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos que vêm acoplados com a raiva, com a mágoa, né? Geralmente, se eu tenho que perdoar alguém é porque nos fizeram muito mal, nos deixaram com raiva. E se tá difícil perdoar, tem alguma emoção, algum sentimento bloqueado dentro de você. Então você ter a intenção real, se você está aqui nesse vídeo, acho que pelo menos uma sementinha existe aí de querer liberar isso, você já entendeu que não faz bem a você continuar carregando isso, então ter uma intenção real é fundamental. Então eis o que você pode fazer que pode ser bastante útil, tá? É uma técnica que eu vou ensinar para você. Você vai em algum lugar a céu aberto, não pode ter nada em cima da sua cabeça, o teto tem que ser o céu, pode ser um dia estrelado, ensolarado, de dia, de noite, pode ser um dia nublado, não tem problema, tá? Mas que o teto seja o céu, tá? Em outras palavras, não ter nada na sua cabeça aí, a não ser o céu, tá? E você dizer o nome da pessoa em questão, tá? E se não souber o nome, só pensa nessa pessoa e dizer assim: eu declaro ao universo que eu tenho a intenção real de liberar aquilo que aconteceu conosco, principalmente aquilo que continua me machucando. Tá? Então é tão simples quanto isso. Então isso demonstra uma intenção real, a gente está vibrando para o universo, não precisa de 108 vezes de Ho'oponopono, tá bom? Isso simplesmente você já vibrou, porque você pode fazer 1 bilhão de Ho'oponopono se você não entender os próximos passos que eu vou trazer aqui para você. E eu falo com bastante propriedade de atender pessoas aí 34 anos depois que diziam que perdoou aquela outra pessoa, e quando nós começamos a acessar algumas emoções, sentimentos, está tudo ali, toda aquela dor está ali, né? Aí eu pensei que eu tinha esquecido isso que aconteceu, exatamente isso, como nós dissemos no passo anterior. Não é esquecer e tampouco é ficar fazendo um monte de outras coisas, somente aquilo. É um entendimento mais completo, tá? Então o terceiro passo é o seguinte: você tem que estar completamente disposto a liberar esses sentimentos que estão presos dentro de você e ter esse entendimento que eu vou explicar o que está acontecendo. Quando você, por exemplo, sente raiva de algo que fizeram com você, a raiva só tenta te proteger. Ok? Quando você sente raiva é porque algo foi injusto segundo os seus critérios e como você pensa sobre a vida. Então, você tem que realmente estar muito disposto a liberar esse sentimento de que é injusto o que aconteceu com você. E eu não estou dizendo que não tenha sido injusto, baseado nos seus critérios ou não, tá? E a vida, ela é injusta. Aceite esse conceito, leve esse conceito para você. Porque a vida, ela é injusta. Nesse momento, a vida está sendo injusta, com muitas pessoas que não podem ter o acesso a esse conhecimento que você está tendo. A vida foi injusta quando, de repente, te ajudou a estudar algo, ter condições que outras pessoas não têm. A vida foi injusta quando você pôde ter o seu carro, sua casa e outras pessoas não. A vida foi injusta quando você teve o seu emprego e outras pessoas não. A vida foi injusta com você de ter a possibilidade de ter olhos e ouvidos para entender o que eu estou dizendo. Então, geralmente a gente só se conecta com a vida quando ela é injusta contra nós, mas a gente não se conecta quando a vida é injusta a nosso favor. E a vida é injusta o tempo todo. Então, acostume-se com esse conceito, vai facilitar muitas coisas aí dentro, porque eu tenho certeza que a vida foi injusta muitas vezes com você a seu favor. Eu tenho certeza absoluta disso. E contra você também, porque isso faz parte da vida, certo? Então, a raiva, a mágoa, quando a gente se prende muito isso, falando não é justo eu liberar isso, porque nós estamos buscando uma compensação, nós queremos punir a outra pessoa. Ok? Então, às vezes, para salvar um dedinho, de gangrenar um dedo, a gente gangrena o braço todo para salvar um dedo. Não faz sentido nenhum. Então, deixa eu contar uma história para você. Estava se aproximando o meu aniversário, era um sábado. Meu primo estava comigo, eu tinha uns 11 anos, meu primo era um pouco mais velho, tinha uns 15 anos. Meu pai tinha deixado a gente soltar pipa em cima da laje de casa e eu estava soltando pipa. E lá no fundo eu ouvi a Brasília do meu avô chegando em casa. E eu amava, né? Eu conhecia aquele barulho daquela Brasília de longe, né? Porque ele me levava a passear, eu realmente amava muito meu avô.
E ele veio aquele dia em casa e eu desci correndo lá da laje, baixei minha pipa, meu primo ficou lá soltando e meu avô tinha trazido um presente de aniversário para mim, que era uma pipa, uma outra pipa muito linda. E realmente foi muito incrível, porque eu abracei ele me deu aquela pipa que era enorme, toda linda, decorada, e eu subi correndo lá em cima para soltar aquela pipa. Eu me lembro que para não perder um pedaço de linha desse tamanho, eu dei um nó aqui e eu dei um nó aqui. E meu primo dizia, mas joga essa linha fora, para que você vai ficar remendando tudo? E eu briguei, eu fui teimoso, né? A teimosia tem um preço, tem um nó aqui, tem um nó aqui. Amarrei a pipa que meu avô deu e subi essa pipa. O vento ficou um pouquinho mais forte e adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Eu perdi a minha pipa. Meu primo começou a rir, eu comecei a chorar e ele falou, eu não te avisei para você não dar o nó? Ele falou, tenho certeza que quebrou naquele nó que você deu. Eu puxei a linha e não deu outra. Tava lá a linha, né, o pedaço da linha, o nó que eu tinha dado aqui tava na linha ainda e aquele outro nó é onde a linha se soltou. Para salvar um pedacinho de linha assim, eu perdi algo muito mais importante. Então, às vezes, quando nós dissemos assim, eu quero vingança, não é justo eu perdoar essa pessoa. E você já entendeu que perdoar só tem a ver com você liberar os seus próprios sentimentos, né? Que não tem a ver com você ser o bom samaritano ou iluminado, que realmente a pessoa fez aquilo pra você e você esqueceu e nada aconteceu. Não, somos seres humanos e muita coisa aconteceu e tem muita dor aí dentro. Só que você tem que estar disposto a liberar isso. E muitas pessoas ficam presas, que é injusto liberar isso. Você já entendeu o conceito sobre injustiça e eu me pergunto agora se para proteger o seu senso de justiça você não está gangrenando o seu braço para proteger o dedo ou você está perdendo uma pipa para salvar um pedaço de linha, sabe? E tem um outro aspecto também, não seria injusto com você carregar esses sentimentos por tanto tempo, porque você realmente vale a pena que aquela pessoa pague? Você vai ficar feliz? Eu vou trazer uma ideia muito rápida, muito breve para você. Imagine essa pessoa morrendo, imagine essa pessoa sendo espancada, imagine essa pessoa perdendo a vida, se você se sente feliz e tranquilo com isso, tá? Eu vou contar uma outra história para você para trazer um exemplo mais concreto do que eu quero dizer. Então eu trabalhei com uma moça que o irmão dela foi assassinado. Poxa, essa é uma dor muito difícil, não é verdade? E esse irmão dela foi assassinado e eles quiseram, né, claro, a todo custo, que o assassino fosse preso. E dessa vez a justiça funcionou e ele foi preso. E passou um ano na cadeia, o assassino do irmão dela aprontou lá, não sei exatamente o que, ele foi morto dentro da cadeia. Só que ele ter sido preso, ele ter sido morto, inclusive, não liberou a dor dela, porque nas sessões nós precisamos de vários encontros para liberar o que ela realmente sentia. E eu falei, não é curioso que você alimentou essa raiva durante tanto tempo porque você queria justiça e quando ela foi feita, porque ele foi preso e além disso ele foi até morto, aconteceu a mesma coisa, a dor continua dentro de você? Então realmente não seria injusto com você, já que a gente está falando de injustiça, continuar carregando isso por tanto tempo? E eu tenho uma pergunta para fazer. Se a outra pessoa lá for punida, os seus sentimentos e o que aconteceu vai sumir? Não, continuou acontecendo dentro de você. Aconteceu, na verdade. Não vai mudar o que você sente. Então isso é basicamente uma armadilha da nossa mente, querer que o outro pague por aquilo que ele fez. Não é justo eu liberar essa dor de mim porque o outro precisa pagar, ele precisa saber que ele fez aquilo de errado. Isso não tira a sua dor. Eu preciso dizer que de coisas mais profundas e que te machucaram muito, não vai tirar a sua dor. E tem um outro aspecto aqui, tá? Isso tá ficando interessante. Olha, a última dica, você vai amar o último passo, que é realmente o cerne de tudo. Mas esse outro aspecto é o seguinte: às vezes quando a gente entra em muita tristeza, emoções básicas aqui, tá? Muita tristeza, nós nos afundamos e não temos força para a vida. Quando nos afundamos e entramos no medo, nos paralisamos para a vida. Quando nos afundamos na raiva, nós temos muita força de vida. Quantas coisas você já não conquistou por ter raiva de alguém? A raiva
na maioria das vezes é um sentimento bom, não é tão ruim assim porque ela te traz força. O problema é que se perpetuada durante muito tempo dentro de você e não for canalizada da forma correta, ela pode não ser tão benéfica para você. E tem muitas pessoas que desde muito cedo a raiva é a única fonte de energia para a vida. Então é muito difícil sim liberar a raiva. Tem muitos clientes que eu vejo que têm raiva, padrões de muita raiva e sempre estão procurando algo para ter raiva e eu não ouso tirar aquilo daquela pessoa porque ela não tem outra forma de se motivar na vida ainda, até a gente começar a construir e co-criar isso, que leva um tempinho, porque a vida dessa pessoa se organizou e se estruturou a partir da raiva. Foi a partir disso que ela aprendeu a ter forças para conquistar as coisas na vida. É um caminho destrutivo, é muito pesado, é muito difícil, mas a pessoa continua vivendo. Então, ela estruturou a vida dela baseado nisso. Então, às vezes liberar a raiva não é tão fácil assim. E olha, entenda isso que eu vou te falar. A raiva só protege outros sentimentos e emoções. Então é aqui que entra o quarto passo, o mais importante de todos: aprender a dar voz aos sentimentos reais do que aconteceram com você. Quando você começa a entender que a raiva está aqui, a raiva, algo foi injusto com você segundo os seus critérios, tá? Então, por exemplo, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me traiu no relacionamento porque havíamos feito planos juntos, é um sonho meu que eu não quero deixar pra lá, o que ela fez eu jamais vou perdoar. No fundo só significa que tem muitas outras emoções por debaixo da raiva e da mágoa. Às vezes tem tristeza, por exemplo, a tristeza de ter que liberar um sonho, era um sonho que eu tinha com essa pessoa, então é mais fácil ter raiva. Lembra, a raiva traz energia. Então, às vezes, para não tocar esses sentimentos mais profundos, como uma tristeza muito profunda, impotência, vulnerabilidade, que vão colocar você mais próximos da sua ferida real e o seu sistema ou você não tem a disponibilidade para lidar com isso, às vezes você é tão dramático e torna as suas dores tão maior do que elas são, que você vai continuar na raiva, você não vai conseguir entrar e adentrar essas emoções reais mais profundas, porque é mais ou menos assim. As nossas emoções, os nossos sentimentos, quando você dá voz a eles, eles são expressados, a emoção real, entenda bem. Não tem mais por que ela estar ali, ela simplesmente se libera, ok? Aquilo simplesmente flui dentro de você. Então fica mais fácil para você entender se eu explicar dessa maneira. Então eu estou trabalhando com uma cliente, ela já passou por vários desses passos, ela tem uma intenção real de querer liberar, né, isso, de perdoar o que aconteceu entre ela e a mãe dela. Ela entendeu que perdoar não é esquecer, ela entendeu esses conceitos sobre a raiva, só que ela disse: vira e mexe, me vem lembranças do que a minha mãe fez comigo. Então essas lembranças específicas que essa pessoa tem, significa que tem dores lá, o que a mãe fez naqueles episódios machucou. Então, quando a gente já tem a intenção de liberar e tudo isso, não acontece sozinho esse processo. Então eu preciso aprender a dar voz às minhas emoções. Então em cada cena, em cada lembrança que ela tem, o que você sentiu ali? E não pode ser uma resposta muito rápida, porque essa resposta rápida que vem na mente, principalmente se você vem se debatendo há muito tempo com isso, são pilotos automáticos, são coisas que, sentimentos aqui, tipo a raiva, que só está protegendo outros sentimentos mais profundos. Então, por exemplo, ali na infância, né, algo que aconteceu com ela. Se a gente perguntasse para aquela garotinha como ela se sentiu quando a mãe fez aquilo, pergunte para ela. Então, chateada, triste, sozinha, abandonada, as pessoas não gostam de mim. Então, na medida que nós vamos dando voz aos sentimentos reais, tá? Eles não têm mais por que ficar lá. Então ter a intenção de perdoar, entender que o perdão ele não é esquecer, não ficar preso naqueles mecanismos, isso é injusto, tá? Realmente agora começar a adentrar as emoções reais, tá? Se você tá só na raiva, tá longe de estar nas emoções e nos sentimentos reais. Você está nos mecanismos de proteção ainda desses sentimentos, tá? Talvez você esteja preso na etapa anterior. Então, na etapa anterior,
anterior e nessa é onde o processo terapêutico, onde as técnicas podem ajudar. Por isso que não adianta fazer 1 bilhão de Ho'oponopono. Você pode abrir energeticamente aí o espaço, né, que a gente pode fazer com uma simples frase, na minha opinião, que é o passo que eu passei para você, mas isso não dá voz aos sentimentos reais. Então, eu não estou dizendo não faça Ho'oponopono. Se você quer fazer, faça, mas entenda como o segundo passo que eu passei aqui. Você tem a intenção, mas isso sozinho pode ser que não dê voz às emoções que aconteceram para você. Então você energeticamente vibrando, pode ser que venha mais fácil para você o que você precisa ter a intenção de liberar. Né, na verdade, as emoções reais que estão acontecendo aí dentro. Porque enquanto não ser dado voz a isso, é muito difícil liberar. Então tinha uma questão que aconteceu comigo, com meu pai, que me machucou muito, né? Então foi uma vez que eu apanhei, e não foi o soco físico que machucou na alma. Então eu fui dando espaço para aquilo, aí eu senti o que? Raiva, eu senti o que? Tristeza. Então eu fui vendo o que eu tinha perdido ali, o que realmente tinha acontecido, e fui descendo em vários níveis. Então eu fui ouvindo dores aqui muito profundas a partir do que aconteceu. E quando a gente libera, trabalha nessas dores mais profundas, o que está aqui, isso acontece automaticamente, o perdão, que nada mais é do que liberar em nós aqueles sentimentos, né? Porque quando a gente fala, né, vamos perdoar alguém, né, como muitas filosofias pregam isso, tá ok, né? O problema é que perdoar é um pouco mais complexo, e tudo isso não te ensinaram sobre o perdão. Não tem como esquecer, não tem como você entrar nesse nível de compaixão, porque a gente tem emoções básicas e as nossas emoções são feridas. Não significa que você tenha que revidar, não significa que você tenha que compensar. Você já entendeu aí que compensar muitas vezes não vai aliviar a sua dor, na maioria das vezes quando a dor é muito profunda, tá? Então meu pai me bateu, eu vou lá e bato nele, ou ele apanha de alguém, aquilo não vai tirar aquelas emoções mais profundas que eu senti, né? Aquilo que me machucou realmente. Então é dar voz a isso. E às vezes sozinho a gente não consegue fazer isso. Precisa de um profissional, de um assistente emocional nos conduzindo. De novo, é aqui onde as técnicas entram. Muitas técnicas que eu posso aplicar, técnicas de trauma, EFT, EMDR, mas o problema é que se eu estiver preso em algumas dinâmicas anteriores e não chegar nessas emoções reais mais profundas que a raiva, a injustiça protege, eu não vou conseguir liberar isso, né? E para muitas pessoas é extremamente assustador entrar nessas dores mais profundas, porque elas se sentem vulneráveis, elas sentem que realmente aquilo vai machucar demais elas. Então elas estão transformando a dor maior do que ela realmente foi, porque é só nesse estado, só nesse lugar, só dando voz a isso, que esse perdão acontece automaticamente. E de verdade, nunca te ensinaram sobre isso. Mas se você quer perdoar, perdoe mesmo. Mas sabe a primeira pessoa que você tem que perdoar? Você mesmo. Você é a primeira pessoa que você tem que perdoar e sim passar por todas essas etapas com a sua própria história, né? Não é simplesmente eu me perdoo e tudo vai acontecer. Então tem muitos sentimentos de crítica em relação a você, que você praticou, de autopunição em relação a você, de não aceitação em relação a você, que você vem praticando. Então é algo que você vai ter que adquirir novos hábitos, e aqui você tem um mapinha, você tem um guide sobre o que fazer. Então pegue uma folha de papel, pense naquele momento em que alguém te machucou e comece a escrever o que realmente te machucou. E leve uma meia hora, leve 1 hora escrevendo, porque você vai ver, vai se perguntando o que realmente me machucou. Vai vir essas respostas automáticas, esse blá 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 da sua mente, esse piloto automático que você já está tão acostumado e habituado. E talvez você possa se dar a permissão de adentrar essas emoções reais, mais profundas que aconteceram dentro de você, tá? Então, e se você achar que isso é muito difícil, que você não consegue, o meu conselho para você, procure um profissional. Existem várias coisas que pode ser feito nesse sentido, mas é claro, se você não tiver a intenção, se você não estiver disposto a largar a raiva, todos esses passos aqui que eu falei para você, nada vai adiantar, né? Não tem como apertar um botãozinho aí na sua cabeça e fazer algo que você não queira
que aquilo seja feito e às vezes você fala que quer, mas, por exemplo, lembra da raiva lá que é força de vida? E talvez você seja uma pessoa que aprendeu e estruturou a sua vida ao redor da raiva, não vai ser tão fácil assim liberar esses padrões também, né? Então tem ganhos secundários. Lembra que eu falei, é um pouquinho mais complexo do que parece, não é simplesmente olhar para alguém e dizer eu perdoo você, porque senão provavelmente você vai estar aí na poltrona de alguém ou com aqueles sentimentos, nossa, achei que eu tinha perdoado, achei que eu tinha esquecido sobre isso. Isso geralmente acontece quando eu estou trabalhando com as pessoas e a gente começa a se aprofundar mais e mais, né? Então fui aprendendo na prática aí que o perdão não é exatamente como me ensinaram, muitas coisas não haviam me falado, e se trata realmente de liberar aquilo que eu sinto e me reconciliar, estar em paz em relação àquela questão. Não significa que hoje muitas pessoas que me machucaram eu estenda um tapete vermelho para elas e queira elas perto de mim dando beijos e abraços. Não, isso também é loucura, tá? Isso não tem nada a ver com liberar o que você sentiu, porque você teve aprendizados. Mas se for raso demais, rápido demais, eu perdoo você, provavelmente você está no caminho errado. Então era isso que eu queria agregar a você nessas informações um pouquinho mais sobre o perdão e te deixar aqui o meu convite para vir participar com a gente das nossas vivências terapêuticas imersivas. Nós trabalhamos muito esses sentimentos reais, mais profundos, isso que realmente está acontecendo dentro de você, que está longe da sua consciência, né? É claro que um processo terapêutico pode não só ensinar mais de você para você mesmo, né? Você ter autoconhecimento, como também você começar a encontrar caminhos, porque sozinho você está preso em muitos padrões automáticos. Informações são úteis, mas tem coisas que nós, a nível inconsciente, não conseguimos ter clareza e fazer sozinhos, né? Nós precisamos aí de um assistente emocional para nos ajudar nesse processo. Então, as minhas vivências terapêuticas imersivas são muito profundas, são 3 dias que a gente se aprofunda em muitas questões, cada uma com uma temática diferente. Também ofereço sessões terapêuticas online, via Skype, presenciais, e principalmente elas têm um fluxo muito maior de mudança na vida das pessoas quando combinada com essas vivências, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos e temos processos e não é uma pílula mágica, mas existem caminhos que podem ser muito mais assertivos, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você acha que isso possa agregar, isso nos ajuda bastante. Deixa o seu comentário aqui embaixo, comente aqui embaixo, porque isso nos ajuda também a entender o que você está entendendo e o que você não está entendendo. Então, mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse. Vou fechando com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo na próxima.